Vocês sabem como que funciona o feitiço Fidelius? Esse encantamento usado para esconder segredos está entre os mais complexos do mundo mágico, deixando várias dúvidas até entre os bruxos mais experientes. Mas não se preocupa, porque o professor de Hogwarts aqui vai te explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse feitiço. Aliás, esse é o feitiço que escondeu os Potter de Voldemort, até o X9 do Pettigrew resolver abrir aquela boca de rato dele. Lumos Maxima. E aí, turma? Professor de Hogwarts aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hoje nós teremos uma lição da matéria de feitiços. Na aula de hoje vocês vão entender tudo sobre o feitiço Fidelius, que é um encantamento ancestral, um dos mais antigos feitiços que existem. Como ensinou o professor Flitwick, esse é um feitiço extremamente complexo que implica esconder o segredo por meio da magia, em uma única pessoa viva. A informação é guardada no íntimo da pessoa escolhida, ou fiel do segredo, e torna-se impossível encontrá-la, a não ser, é claro, que o fiel do segredo resolva contar a alguém. Então, como disse o professor Flitwick, a pessoa escolhida para guardar o segredo é chamada de fiel do segredo. Guardem esse nome porque nós vamos usar ele bastante. Um exemplo clássico do feitiço Fidelius sendo utilizado no mundo mágico foi quando Lilian e Tiago Potter usaram o encantamento para esconder a localização deles de Lord Voldemort. O casal Potter inicialmente tinha escolhido Sirius Black como fiel do segredo, mas de última hora foram convencidos pelo próprio Sirius a mudarem sua escolha para Pedro Pettigrew, porque ele certamente seria uma escolha menos óbvia para Lord Voldemort e os Comensais da Morte. Por causa do poder do feitiço Fidelius, os Potters estariam muito bem protegidos. Voldemort poderia ter ido a Godric's Hollow, revistado o vilarejo inteiro, e ele nunca teria encontrado a família. A casa dos Potters teria permanecido invisível, intangível, impossível de localizar e à prova de som. Ainda que Voldemort ficasse com o nariz grudado na janela da sala deles, ele jamais teria os encontrado. Mas a gente já conhece bem essa história, né? Pettigrew traiu os amigos e contou a Voldemort a localização deles, e o resultado dessa traição vocês já conhecem muito bem. Então, quando Pettigrew revelou o segredo de Lilian e Tiago, o feitiço de proteção foi automaticamente quebrado? Bem, mais ou menos. Veja só, no momento em que Pettigrew contou o segredo ao Lorde das Trevas, aquela informação já não era mais segredo para ele, porque o fiel do segredo tinha acabado de revelar a ele o segredo. Então agora Voldemort poderia encontrar os Potters tranquilamente na casa deles, como ele fez. Porém, ele não poderia contar o segredo para outras pessoas, porque ele não era o fiel do segredo. Ainda que ele tentasse contar, ele não conseguiria. Então, de maneira prática, o feitiço Fidelius ainda estava em vigor. Qualquer outra pessoa que não soubesse o segredo não seria capaz de encontrar os Potters. O feitiço só não estava mais em vigor para o Voldemort, justo a pessoa de quem eles estavam se escondendo. Faz sentido? Então, o feitiço Fidelius é extremamente poderoso, mas seu poder de proteção é baseado na fidelidade do fiel do segredo, a pessoa escolhida para guardar o segredo. O próprio nome do feitiço sugere isso. Vejam, a palavra Fidelius é a forma comparativa neutra da palavra do latim fidelis. Fidelis significa confiável e fiel, e Fidelius significa mais confiável e mais fiel. Então é preciso escolher muito bem quem vai ser o fiel do segredo, porque essa escolha pode se tornar um grave ponto fraco para o feitiço. E como disse a autora J.K. Rowling, se o fiel do segredo desejar, ele terá autorização de divulgar a informação a qualquer momento. E essa informação não precisa ser repassada necessariamente de maneira verbal. Vejam só, em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Alastor Moody dá a Harry um pedaço de pergaminho com uma mensagem secreta de Dumbledore, o endereço da sede da Ordem da Fênix, que era o local onde a resistência ao Lorde das Trevas se reunia. O local estava protegido pelo feitiço Fidelius, e Dumbledore era o fiel do segredo. Os outros membros sabiam da informação, mas apenas o fiel do segredo podia compartilhar essa informação. Então, nesse caso, isso acontece pela forma de um bilhete escrito pelo fiel, que era Dumbledore. Ah, mas aí a gente tem um problema, porque aí basta a pessoa que deseja saber o segredo usar a maldição Impérios ou a maldição da tortura no fiel do segredo, forçando ele a falar. Faz sentido, né? Mas não é assim que funciona. Nesse sentido, o feitiço Fidelius é infalível. Vejam só o que a autora J.K. Rowling disse a esse respeito num texto dela publicado em agosto de 2015. Esse texto está disponível no site oficial do Wizarding World. O segredo não pode ser retirado do fiel do segredo à força, sem que ele realmente queira entregá-lo. Não pode ser forçado nem por feitiço ou tortura.
O segredo deve ser dito de forma voluntária. Então, nem mesmo a poção da verdade, a Veritaserum, ou os poderes da legilimência são capazes de forçar o fiel do segredo a revelar a informação escondida. E isso torna o ato de Pettigrew ainda mais repugnante, né? Ou seja, ele não entregou os amigos porque foi torturado ou forçado de alguma forma. Ele traiu os amigos por livre e espontânea vontade, em pensar que Dumbledore se ofereceu pessoalmente para ser o fiel do segredo dos Potters. Mas Tiago recusou porque confiava nos amigos e queria que um deles fosse o fiel. Tudo teria sido diferente se eles tivessem aceitado a oferta de Dumbledore. É possível escolher mais de um fiel do segredo? O que se sabe é o seguinte, você pode escolher um fiel para o seu segredo e caso esse fiel ou você mesmo compartilhe a informação secreta com mais uma pessoa, essa outra pessoa passa a ser um fiel do segredo secundário. E olha que legal, se esse fiel secundário quiser contar o segredo para mais pessoas, ele não vai conseguir, mesmo tentando. Então, novamente, só o fiel original tem o direito de contar o segredo. Além disso, é possível que as pessoas que já sabiam do segredo antes do feitiço ser lançado também passem a ser fiéis secundários. Até porque eu não acredito que elas simplesmente esqueçam da informação depois do feitiço ser lançado, né? Já imaginaram? Se fosse assim, o feitiço Fidelius podia ser usado também como uma grande ferramenta de esquecimento geral. Inclusive, isso explica o fato de Dumbledore saber exatamente onde Harry estava após o ataque de Voldemort, mesmo não sendo o fiel do segredo. Um outro exemplo sobre fiéis secundários é o que acontece com a sede da Ordem da Fênix. E aí, nessa situação, existem vários fiéis do segredo ao mesmo tempo. Vejam só, Dumbledore era o fiel do segredo da sede da Ordem que ficava na casa dos Sirius, no Largo Grimmauld, número 12. Quando Dumbledore morre, todos os membros da Ordem que eram fiéis secundários passam a ser fiéis do segredo. Até mesmo Harry, Rony e Hermione, porque todos eles sabiam a localização da sede, inclusive Severo Snape, que na ocasião era um traidor aos olhos da Ordem. Por causa disso, eles mudam a sede da Ordem para Toca, a casa dos Weasleys. Aliás, essa é uma pergunta interessante que a gente não tem resposta. Por que Voldemort nunca questionou Snape sobre a localização da Ordem da Fênix? Será que ele não sabia que Severo tinha a informação e havia se tornado o fiel do segredo com a morte do diretor? Ou será que Voldemort fez essa pergunta para o Snape e ele foi capaz de esconder isso por meio da oculumência? O que vocês acham? Bom, eu acho pouco provável que Voldemort, ou pelo menos algum Comensal da Morte, não tenha indagado o Snape sobre isso. Eu acho que alguém fez essa pergunta para o Snape e ele foi capaz de esconder, de mentir por meio da oculumência. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, a gente vê um outro ponto interessante, uma outra forma de acabar revelando o segredo. Vejam só. Quando Harry, Hermione e Rony fogem do Ministério da Magia, eles desaparatam de lá para poder fugir, né? O Comensal da Morte Yaxley agarra o braço da Hermione. O trio estava indo para o Largo Grimmauld quando desaparatou, mas tiveram que mudar o destino deles. Olha só o que a Hermione disse depois disso. Quando desaparatamos, Yaxley me agarrou e não pude me livrar dele. Foi mais forte e continuava me segurando quando chegamos ao Largo Grimmauld. Aí, bem, acho que ele deve ter visto a porta e pensou que fôssemos entrar. Então afrouxou a mão e consegui me desvencilhar. E trouxe todos pra cá. Mas cadê ele? Espere aí. Você não quer dizer que Yaxley está no Largo Grimmauld? Ele não pode entrar lá. Pode? Os olhos da garota cintilaram com as lágrimas acumuladas quando assentiu. Harry, acho que ele pode. Eu o forcei a me largar com um feitiço repelente, mas já o deixara penetrar a proteção do feitiço Fidelius. Então, se por uma razão ou outra, uma pessoa que não sabe o segredo acaba aparatando para o local protegido junto com um fiel do segredo, essa pessoa vai ser capaz de ultrapassar a proteção do feitiço Fidelius, como aconteceu com Yaxley. Não se sabe exatamente se existem alguns critérios para que alguém se qualifique como um fiel do segredo, porém, aparentemente, é necessário que esse indivíduo seja capaz de divulgar o segredo se quiser. Afinal de contas, se o segredo fosse contado por um elfo doméstico, por exemplo, a magia natural dele o impediria de contar o segredo mesmo que ele quisesse, caso seu dono ordenasse que ele não contasse nada. De qualquer forma, ser um fiel do segredo não é uma tarefa fácil, e dependendo do segredo em si, pode ser extremamente perigoso. Poucas pessoas aceitam facilmente essa responsabilidade em um caso como o dos Potters, por exemplo. Isso porque muitos fiéis foram torturados na tentativa de forçar eles a contar o segredo. Então eu imagino que executar o feitiço Fidelius vai muito além de apenas habilidades mágicas. É preciso também
achar a pessoa ideal para ser o fiel do segredo. Senão, todos os esforços para executar o feitiço são inúteis. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Vocês já sabiam todos esses detalhes sobre o feitiço Fidelius? Deixa aí nos comentários uma coisa que vocês ainda não sabiam e uma coisa que vocês já sabiam sobre esse feitiço. Agora é o seguinte, ó, aperta nesse botão aqui e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do Wizarding Bruno. Isso é muito importante, hein? Obrigado pelo apoio e por assistir os vídeos do canal. Tamo junto sempre. Fui!